Sobre um assunto que pode até ter um tom polêmico. Pode até não, tem um tom polêmico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conversa com seus filhos sobre educação sexual? Pois então, alguns pais têm medo, têm receio de tratar do tema e também alguns não concordam que o assunto seja tratado, discutido em sala de aula. Mas a discussão é ampla, é necessária. E a gente vai ver agora por quê na reportagem de Rafaela Leite. Ela pode até não entender direito, mas Luciana tem todo um jeitinho. Por tudo que pelo acesso que as crianças tinham a informação, né, logo cedo, ela inclusive ela já usa o celular, já entra nas redes sociais e tudo. Então eu sempre procuro ela informar e eu acho importante também a escola entrar com esse assunto de educação sexual. Como muitos pais, Fabiana tem dificuldade de falar sobre educação sexual, mas não se omite da responsabilidade. Tem sim que se debater respeitando os limites, né, da criança, porque diferentemente de adulto, nós adultos já temos uma opinião formada, né? E as crianças estão passando por esse momento, né, de aprendizado. Eu creio que a escola deve debater, não influenciando, você tem que ser menino, você tem que ser menina, ou não, mais tarde você vai escolher. Também não é assim, né? Educação sexual, um tema de responsabilidade social que ainda envolve tabu e desinformação. Os pais, eles têm uma compreensão errada, equivocada sobre a educação sexual, né? Não é falar sobre sexo, é todo ensinamento sobre sexualidade, que inclui área privada, área íntima da criança, né, pequena, o que ninguém pode ver, o que ninguém pode tocar. Todos esses ensinamentos, né, do que é certo, do que é errado, ele também é uma educação sexual. Então, os pais precisam primeiro entender, desmistificar, para poder estar ajudando os seus filhos. Um assunto que, segundo especialistas, deve ser tratado primeiro dentro de casa, para depois ser debatido no ambiente escolar. Quando se trata de educação sexual, como se fosse a relação sexual, é o que a gente conhece como coito. E não é isso, discutir educação sexual não é isso. Então a gente precisa, de fato, trazer conhecimento para que a gente desconstrua esses tabus, desconstrua esses preconceitos e ressignifique essa discussão a partir da questão dos direitos, né? A partir da questão da saúde, e que a gente possa, na escola, trazer essas discussões com relação aos diversos assuntos. Muitas vezes a gente fica ali na discussão como se a educação sexual fosse discutir gravidez na adolescência, né? Precoce ali na adolescência, as infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente precisa avançar. Além disso, né? A gente precisa discutir intolerância, a gente precisa discutir a questão da não violência, sobretudo o respeito, né? A gente precisa discutir a questão da igualdade, e aí as diversas igualdades de gênero, de raça, de sexo, a empatia. No Brasil, anualmente, são feitos 26 mil partos de mães entre 10 e 14 anos. Só em 2020 e 2021, a Paraíba registrou 12.830 gestações em crianças e adolescentes de 10 a 18 anos. A preocupante estatística é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que também aponta: no país, 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. Educação sexual eu acho interessante no fato da pessoa ensinar uma criança o que pode ser, por exemplo, perigos para abusos. E sobre a idade de se iniciar um diálogo com a criança? Esta psicóloga cognitivo-comportamental alerta: educação sexual na infância é a forma mais eficiente de combater o abuso. Se os pais não falam, a criança vai ter curiosidade. E ela tendo acesso, hoje em dia, toda criança tem acesso à internet. Ela vai pesquisar, ela vai entender, ela vai ter informações de colegas que muitas vezes é equivocado. Então, se esse pai não ensina, não orienta,
essa criança ela vai construir ideias equivocadas sobre uma parte tão relevante da vida dela. Na Paraíba existe o projeto de lei que estabelece diretrizes para as políticas e ações em saúde sexual e reprodutiva direcionadas a adolescentes e jovens na rede pública estadual. Segundo a Unicef, entre 2017 e 2020, no Brasil, mais de 180 mil crianças e adolescentes sofreram algum tipo de abuso sexual. E a causa dessa violência, muitas vezes, é a falta de informação. É preciso munir crianças, adolescentes, jovens, pais e familiares de informações importantes para que essas crianças não possam ser abusadas. Já em âmbito nacional, não há legislação que obriga a tratar a educação sexual enquanto disciplina curricular, mas os planos nacional, estadual e municipal de educação incentivam a debater o tema no ambiente escolar. Para esta doutora em educação, em diferentes países do mundo, um assunto que divide opiniões e gera violência. A gente ainda não tem essa obrigatoriedade, mas é um dado importante a gente pensar quando a gente compara outros países, né? Sobretudo alguns países da Europa. E eu estava dizendo para você antes, né? Holanda, Bélgica, Nova Zelândia, Inglaterra, Escócia, tem, de fato, um programa, né, para as escolas discutirem a educação sexual nessa perspectiva mais ampla. De fato, um assunto polêmico, gera muita polêmica, mas que precisa ser discutido.